Podemos pensar que estamos deixando nossa marca no planeta o quanto quisermos, mas tudo é apenas temporário. A natureza não planeja desistir. Pelo contrário, está determinada a mostrar o quão frágeis somos nós e as nossas criações, e não há nada que possamos fazer. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 7 vezes em que a natureza mostrou toda a sua força. Tempestades de areia. Essas massas colossais de areia acontecem principalmente em climas áridos e semiáridos. Quando a umidade do ar fica baixa, partículas arenosas podem ficar suspensas na atmosfera, resultando em uma névoa seca. Mas tudo pode piorar quando fatores como ventos fortes entram em cena, fazendo com que a parede de areia fique maior e mais densa. Uma tempestade pode percorrer mais de 320 quilômetros e alcançar um tamanho monstruoso. Não importa o tipo, duração ou tamanho, as tempestades de areia podem trazer estragos por onde passam, como danos no fornecimento de energia, problemas respiratórios, danificar carros e até provocar acidentes. Sinkholes. Poucas coisas são mais assustadoras do que buracos gigantes que se abrem do nada. São os chamados sinkholes, comuns especialmente na Sibéria, mas que podem acontecer até mesmo em cidades, sobretudo onde o relevo é dotado de rochas carbonáticas. Elas são dissolvidas pela água ácida, resultante da chuva em regiões poluídas. Assim, na medida que as rochas da superfície são dissolvidas, o terreno cede e engole tudo o que estava acima antes. Quando isso acontece, é muito perigoso. Inicia-se a erosão subterrânea no solo, provocando o desmoronamento de ruas, calçadas e, em casos mais graves, a queda de edifícios inteiros por terem sua estrutura comprometida. Supercélulas. Apesar do nome fazer referência a algo pequeno, as supercélulas nada têm a ver com o campo biológico. Elas são, na verdade, as piores tempestades. As supercélulas são menos comuns, mas também as mais severas em níveis de instabilidade. Elas contam com uma corrente de ar que gira dentro de uma grande nuvem, formando o chamado mesociclone, e por isso são chamadas tempestades girantes. Supercélulas podem produzir ventos fortes e chuvas intensas com a presença de granizo, tornados mortais, enchentes e descargas elétricas. Fluxos piroclásticos. A pior parte das erupções vulcânicas não são as correntes de lava escorrendo pelas montanhas. São os fluxos piroclásticos, nuvens colossais de gás quente, cinzas e rochas que podem viajar a mais de 150 km por hora, destruindo cidades inteiras em questão de minutos, como o que aconteceu em Pompeia. O mais assustador é a temperatura dessa nuvem, quase 1000 graus Celsius, sendo praticamente impossível sobreviver se estiver próximo a uma. Um exemplo mais recente foi durante a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, que foi registrada em uma foto arrepiante. Tsunamis.
Um tsunami é uma série de ondas gigantes que podem acontecer após um terremoto em alto mar. Movimentações de placas tectônicas, erupções vulcânicas marítimas, deslizamentos submersos ou quando corpos celestes caem no mar. Essas ondas se alastram pelo oceano e só param até encontrar uma barreira, como as regiões costeiras, por onde quebram e causam grandes catástrofes. As ondas que chegam à costa podem ultrapassar os 10 metros e se estender por centenas de quilômetros a uma velocidade que pode superar até mesmo a dos aviões. Deslizamentos de terra. Esses são fenômenos muito comuns em áreas onde o relevo é acidentado. Normalmente, o processo acontece em áreas onde não há ocupação humana. Porém, quando a cobertura vegetal original é retirada para alguma construção, é comum que o deslizamento de terra aconteça, provocando acidentes. A vegetação é responsável pela consistência do solo e impede o escoamento das águas. Sem essa cobertura, o solo absorve uma parcela da água, enquanto outra parte se locomove sobre a superfície do terreno. A água que se infiltra no solo acaba se acumulando entre rochas. Assim, o solo fica saturado, não conseguindo suportar tanta umidade e acaba cedendo, provocando cenas assustadoras. Tornado de fogo. Se um tornado já é algo assustador, já imaginou um incandescente? Pois é, esse fenômeno existe e é tão bizarro quanto parece. Felizmente, são fenômenos raros e a grande maioria deles nasce a partir de incêndios florestais, em que ocorrem correntes de ar quente que sobem e convergem. Dependendo da temperatura do ar e dessas correntes, uma vorticidade vertical é formada, criando um redemoinho similar a um tornado. Normalmente, eles têm entre 10 a 50 metros de altura e poucos metros de largura. Felizmente, duram apenas alguns minutos. Qual desses fenômenos você achou mais assustador? Conte pra gente nos comentários. Até a próxima!